Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o momento de recapitular e comentar a lição da Escola Sabatina que você estudou durante esta semana. Pela graça de Deus, nós já estamos na lição de número 6 desse trimestre e nessa semana nós estudamos algo relacionado aos testemunhos que nós encontramos no Evangelho de João sobre a pessoa de Jesus. Nas últimas lições, nós tratamos sobre evidências relacionadas ao ministério de Cristo, falamos sobre o testemunho dos samaritanos e nesta semana avançamos dentro do Evangelho de João, aprendendo um pouco mais sobre outros testemunhos sobre Jesus, sobre sua divindade e principalmente sobre evidências textuais e principalmente eventos que mostram que Jesus de fato é o Filho de Deus. Essa lição de número 6 desse trimestre tem como título Mais Testemunhos sobre Jesus. E o verso para memorizar dessa lição se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no verso de número 32. E eu gostaria de convidar você, aonde você estiver, da maneira como você estiver, para que juntos possamos dedicar o tempo que temos agora para nos debruçarmos sobre o estudo da Bíblia, apoiado sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, a fim de que você esteja preparado para colocar em prática na sua vida as lições que temos aprendido na palavra do Senhor. Contudo, como sempre, eu quero convidar você a uma oração. Nós vamos orar juntos, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conduza e nos ilumine, para que nós possamos entender melhor ainda aquilo que nós já estamos estudando e aprendendo da palavra do Senhor. Então, onde quer que você esteja, para que esse momento seja um momento especial, eu quero convidar você a uma oração. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos juntos neste momento mais uma vez, para estudarmos a Tua Palavra e comentarmos um pouco mais sobre aquilo que a lição da Escola Sabatina nos trouxe. Nós queremos aprofundar no estudo, na compreensão e principalmente ter do Senhor poder para colocar tudo isso em prática em nossa vida, a fim de que a nossa fé em Cristo seja fortalecida e nós possamos permitir que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Onde quer que um de nossos irmãos e amigos estejam ouvindo ou assistindo este conteúdo, que o Senhor o abençoe ricamente, não só ele, mas também a sua família. Pedimos estas bênçãos não porque merecemos, mas certos da Tua presença e da Tua compreensão e principalmente da certeza de que o Senhor há de nos conceder as bênçãos que pedimos, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você, antes mesmo de nós irmos ao verso para memorizar, que você deixe o seu like, faça o seu comentário e também se inscreva no nosso canal. É importante que você se inscreva em nosso canal, pois estamos rumo a uma meta de alcançarmos 500 inscritos. E é importante aqui, neste momento, eu também agradecer, pois nesta semana nós alcançamos 200 inscritos em nosso canal. Embora uma conquista pequena, mas também as conquistas pequenas devem ser comemoradas e principalmente agradecidas. Por isso agradecemos a Deus e também a você que está inscrito neste canal. Portanto, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe este material para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo relacionado ao recapitular e o comentário da lição, para que possamos aprender mais e principalmente colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Muito bem, vamos então ao conteúdo da lição para que eu e você possamos então avançar na compreensão desse tema tão importante relacionado à divindade de Jesus e os testemunhos que foram apresentados sobre esta importante verdade. Como disse anteriormente, essa é a lição de número 6, o tema, o título da lição é Mais Testemunhos sobre Jesus e o verso para memorizar se encontra em João capítulo 12, no verso de número 32. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, caso não, tenha em mãos a lição da Escola Sabatina para que nós possamos então avançar no estudo. O texto para memorizar diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você já deve se lembrar desse mesmo texto, ou dessa fala de Jesus, quando ele se encontrou com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Agora nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de João e Jesus novamente volta a esse tema. Que tema? O tema da atração. Jesus está dizendo aqui, no verso de número 32 do capítulo 12, que quando ele for levantado da terra,
ele automaticamente atrairia todas as pessoas a ele próprio. É lógico, você sabe que esse texto está relacionado diretamente com a fala de Jesus no contexto de sua cruz, quando ele vai ser crucificado e morto, e neste momento de humilhação, dor e aparente derrota, Jesus então é glorificado. E ao ser glorificado, mais do que em qualquer outro momento, o testemunho de Jesus ele é amplamente apresentado a todo mundo. E a partir deste momento, você já conhece a história, o cristianismo então avança ao longo da história e todas as pessoas são atraídas a Jesus. Tanto aqueles que creram, quanto aqueles que não creram. E é exatamente sobre isso que nós vamos continuar falando essa semana. Por quê? Durante os estudos anteriores, você se lembrará disso, nós estamos apresentando, ou a lição da Escola Sabatina está apresentando, temas relacionados à identidade de Cristo e à sua missão. E, em contrapartida, pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com a identidade de Cristo e com sua missão e creram nele, e outros que, por motivos diversos, embora tiveram contato com Cristo e souberam da sua missão, da natureza da sua missão, essas pessoas não creram nele. Logo, o esforço de Jesus, bem como o de João, o evangelista, é demonstrar para mim e para você, através de seu evangelho, que Jesus, Deus e todo o céu estava empenhado a fim de levar pessoas a Cristo para que essas pudessem crer que ele era de fato o Filho de Deus. Observando o contexto da lição dessa semana, veremos que há muitos testemunhos sobre Jesus, de pessoas que tiveram contato com ele, que experimentaram uma realidade com Jesus, ouviram a sua voz, viram as obras que ele fizeram e creram nele. Por outro lado, alguns, como sempre, que não aceitaram Jesus de fato como o Messias. O objetivo da lição desta semana é examinar então histórias de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus. Veja, nós já vimos, por exemplo, na semana passada, que os samaritanos tiveram contato e deram testemunho de Jesus. Mas essa semana veremos algumas pessoas de forma específica que também tiveram contato e deram seu próprio testemunho sobre a pessoa de Jesus. E para começar, a lição vai tratar sobre João Batista. Não poderia ser de modo diferente. Nós já colocamos aqui que mesmo dentro do prólogo de João, no capítulo 1, do verso 1 a 18, João, o evangelista, separa um tempo para falar especificamente sobre João Batista. E nessa semana, abordando o capítulo de número 3, do verso de número 25 ao verso de número 36, a lição e a Bíblia deixam claro para mim e para você um testemunho magnífico da humildade de João e ao mesmo tempo da seriedade, da certeza que ele tinha de que Jesus era o Filho de Deus. Quando você vai ao Evangelho de João, no capítulo de número 3, do verso de número 25 até o verso de número 36, você tem aquele momento introdutório que você se lembrará da lição da semana passada que falamos sobre os samaritanos. Essa perícope final do capítulo 3 dá a mim e a você a introdução do capítulo 4. Lembra que houve aquele litígio entre um judeu e os discípulos de João Batista sobre o fato de que Jesus e os seus discípulos estavam batizando? Por esta razão, Jesus então escolheu se afastar dessa disputa, desse problema que estava acontecendo, e então passou por Samaria. Neste ínterim, nós vamos ter o testemunho de João. Lembra que João ele vai enfatizar quem Jesus é e quem ele, João Batista, é, a fim de criar uma diferença e principalmente colocar o holofote, como já dissemos, sobre a pessoa de Jesus. Então, quando você pega esse contexto do verso 25 ao verso 36, e eu queria aqui destacar algumas partes desse texto, e não todo ele, mas em especial o verso de número 29 em diante, aonde João vai dizer o seguinte, veja bem: o que tem a noiva, estou no verso 29 do capítulo 3, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, disse João. No verso 30 ele vai completar: convém que ele cresça
e que eu diminua. Então entenda, João Batista sabia qual era a sua função, o seu ministério, o seu objetivo. Sabendo da sua missão, do seu ministério e objetivo, ele também sabia qual era a missão, o ministério e o objetivo de Cristo. E isso não fazia confundir, nem tampouco ser arrogante a ponto de querer o lugar de Jesus, os méritos de Jesus, ou a função e o ministério de Cristo. Pelo contrário, João se resigna a permanecer naquilo que ele veio realizar, preparar o caminho do Senhor. E de forma poderosíssima ele então declara: convém que ele, Jesus, cresça e todo o seu trabalho, o seu ministério, e ele, João, diminua. Porque ele sabia que a partir do batismo de Jesus, o ministério de Jesus alavancaria. E logicamente o ministério de João, que veio para preparar o caminho para o ministério de Jesus, seria então diminuído. Contudo, nos versos 31 a 36, João vai ratificar essa ideia de seu testemunho em relação a Cristo. E ele vai dizer assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. No verso 35 e 36 ele fecha dizendo: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Note a beleza desse texto. A lição da Escola Sabatina vai destacar a maneira como João via e entendia a identidade e o ministério de Cristo. Ele vai dizer de forma clara: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Nesta fala, João está deixando claro algo que eu e você precisamos compreender. Jesus é maior do que João Batista. Embora o próprio Jesus vá dizer que entre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que João, Jesus vai deixar claro que ele é maior do que João. E João sabe disso e ao mesmo tempo ratifica essa ideia. Jesus é maior do que todos os profetas que vieram antes dele, profetas, reis e líderes usados por Deus, e é maior do que todos aqueles que vieram depois dele. Ninguém nas Escrituras, dentro do contexto do escopo da palavra de Deus, é maior do que Jesus, porque ele veio do céu, ele fala das coisas do céu e ele é Deus. É isso que João Batista está deixando claro aqui. Ao declarar que Jesus, ao vir das alturas, é maior do que todos, e ao ratificar que convém que ele, aquele que Jesus declarou ser o maior, diminua e Jesus então cresça com o seu ministério, João Batista está dando um testemunho de humildade, mas mais do que isso, está dando um testemunho poderoso sobre a identidade de Cristo Jesus. Um testemunho inequívoco de que de fato Jesus é o noivo, que veio para receber a sua igreja, a noiva, e os amigos do noivo se alegram por isso. E João está repleto de alegria pela certeza de estar realizando o ministério que de fato foi separado para realizar. Testemunhar sobre a pessoa de Jesus. Aqui fica uma lição muito importante para mim e para você. Dentro do contexto do cristianismo, nós facilmente encontramos muitas vezes pessoas que desejam que o holofote, desejam que a luz esteja sobre eles, para que eles então cresçam e sejam destacados, independente de qual seja a sua denominação ou a sua crença. Mas nós vemos aqui no Evangelho de João um testemunho belíssimo de João Batista, colocando Jesus sobre o palco, colocando ele em evidência, destacando Jesus e não o trabalho ou o ministério que João realizou. E isso deveria ser para mim e deve ser para mim e para você um alerta e uma lição importante, para que eu e você possamos entender que dentro do contexto do cristianismo não somos nós que devemos brilhar, pelo contrário, é Cristo Jesus que é o protagonista de todas as coisas, o protagonista do Evangelho, o protagonista do cristianismo, o protagonista e a cabeça da igreja, e também deve ser o protagonista, o cabeça e o líder da minha e da sua vida.
Não tente eu e você ocuparmos o espaço de Jesus. Isso não vai dar certo, isso não é correto, não é coerente, não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos dar destaque para Cristo Jesus. A lição vai adiante e vai falar agora sobre nova compreensão sobre o Messias. E ainda vai estar tratando sobre o capítulo 1 do Evangelho de João, sobre os versos 32 até o verso de número 36. Por quê? Porque neste contexto, entre os versos 32 e 36 do capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos encontrar uma declaração de João Batista que é muito importante para a compreensão do testemunho que ele dá sobre Jesus. No capítulo 1, no verso 35 e no verso 36, João vai destacar o seguinte: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Note, nós já tratamos sobre este ponto em conteúdos anteriores, nas lições anteriores, e nós colocamos de forma bem clara para você que no contexto do primeiro século da era cristã, com base naquilo que havia sido profetizado desde Gênesis 3:15, o povo judeu estava ansioso e carente pela vinda do Messias. Contudo, você bem sabe que naquele contexto eles aguardavam um Messias não sofredor, como descrito em Isaías, mas um Messias glorioso, que viesse, como está escrito, da linhagem de Davi e se assentasse no trono de Judá, reivindicando o poder e o domínio e a posição exaltada da nação de Israel. Contudo, João Batista, ao se referir a Jesus ou sobre Jesus, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João traz nova compreensão sobre a pessoa e o ministério de Cristo. A identidade e o ministério de Jesus tomam agora um novo rumo, uma nova forma, uma nova luz, porque agora eles começam a compreender quem de fato Jesus é e para que de fato ele veio. A lição vai destacar assim: os judeus esperavam um Messias que os libertaria de Roma. Tendo vivido durante muito tempo sob opressão, acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, mas também os estabeleceria como uma nação poderosa. Nós já tratamos sobre isso. Contudo, note, a lição vai destacar: Cristo não veio como líder político e militar, mas com o propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo. Somente depois disso, quando tudo estiver se consumado, virá o reino final, conforme Daniel capítulo 7, verso 18. Então veja, quando Jesus vem ao mundo, a notícia de que ele era o Messias trouxe nova motivação aos judeus na expectativa de que Jesus viesse reinar como um rei terreno. Mas esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, ao contrário do que o povo esperava, era ser apresentado e oferecido ao povo como sacrifício, logo como cordeiro. Dissemos nas lições anteriores, o povo de Judá esperava o leão da tribo de Judá, e Jesus veio como cordeiro. E ao se apresentar como Cordeiro de Deus, isto fez uma clara referência à sua missão como o sacrifício oferecido no santuário. Então veja, o povo esperava um rei libertador e Jesus veio como um rei para se entregar pelo pecado do mundo. Isso, ao mesmo tempo, trouxe para muitos esperança, mas para outros trouxe desesperança, porque Jesus, que poderia ser para eles o rei, veio para então se oferecer na cruz do Calvário. Isso traz nova compreensão sobre o ministério de Cristo, mas ao mesmo tempo trava a compreensão de alguns para não compreender de fato ou não aceitar que Jesus de Nazaré de fato fosse o Filho de Deus. A lição ainda vai adiante nesse sentido e agora vai tratar comigo e com você sobre a questão da aceitação disso e da rejeição dessa verdade por muitos dentro da nação judaica. Por quê? Uma vez que eles esperavam Jesus rei e Jesus veio como Filho de Deus, mas como um cordeiro que se entregaria para pagar o pecado do mundo, o povo judeu, em grande medida, aceitou, em grande parte, rejeitou. E isso ocorreu também com o núcleo que acompanhava Jesus, os discípulos de Cristo. Muitos ratificaram a sua fé em Jesus,
outros abandonaram Jesus. E a lição vai destacar isso dizendo no primeiro parágrafo da lição de terça-feira o seguinte: depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo rei. Isso está em João capítulo 6, versos de 1 a 15. Mas ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. Jesus explica que este pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. João capítulo 6, verso 35 a 51. Então note, assim que Jesus multiplica os pães e os peixes, o povo viu em Jesus a oportunidade de fazê-lo rei. Entende? Eu e você precisamos fazer um parênteses aqui agora para a gente entender um fato importante. Quando nós lemos a Bíblia, algumas coisas parecem muito floreadas, parece que tudo era muito correto, tudo certinho, tudo acontecia de uma forma perfeita, mas nem tudo era assim. Quando falamos sobre os milagres que Jesus realizava, e principalmente a multiplicação dos pães e peixes, nós precisamos nos lembrar do contexto socioeconômico em que o povo vivia na Judéia, na Palestina, naquele contexto. Lembre-se que o povo judeu era um povo subjugado, acabamos de dizer isso. Eles eram dominados por Roma, e quando Roma domina a Palestina, eles implantam sobre a Palestina um contexto de colonização. E tudo que era produzido ali era logicamente remetido, enviado para Roma, não somente em materiais, não somente em produtos, mas também em recursos financeiros. Então o povo daquele contexto, naquela época, no primeiro século, vivia um contexto de pobreza, um contexto de dificuldade financeira. As pessoas não tinham trabalho abundante, não tinham recursos abundantes, não tinham alimento em abundância. Tanto que você tem esse momento em que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, uma multidão com mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e entre eles havia poucos pães e peixes. Então você passa com isso a entender a condição socioeconômica do povo. E a partir do momento que surge alguém que tem em si mesmo a palavra de Deus, a autoridade de Deus, que consegue mover multidões, realiza milagres, curas e principalmente multiplica o pão e o peixe, o alimento básico naquele contexto, logicamente, na mente dos judeus, vem a iniciativa e a motivação necessária para fazer Jesus rei, a fim de que ele não somente subjugasse o poder romano, mas desse para o povo aquilo que eles precisavam, aquilo que eles careciam. Lógico, ou logo, o povo então deseja fazer Jesus rei. Mas Jesus precisa mudar a maneira deles pensar. Logicamente, eles precisavam do pão físico, mas mais do que isso, eles precisavam do pão espiritual. E este pão, Jesus deixa claro, é Ele mesmo, que veio do céu a fim de dar ao povo a oportunidade de ter saciado não somente a fome física, mas principalmente a fome e a sede espiritual. A lição ainda vai destacar o seguinte, a lição vai dizer assim: muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. Isso está em João capítulo 6, verso 66. Quando Jesus disse que ele era o pão que veio do céu, que Deus enviou, e que todo aquele que comer deste pão terá vida eterna, o povo que o ouvia, os seus discípulos que o ouviam, acharam aquele discurso duro, porque Jesus estava falando sobre algo relacionado à sua entrega para a salvação e, ao mesmo tempo, a entrega e a dedicação e submissão do povo para a sua identidade e a sua missão. Logo, ele é o pão da vida, e aquele que deseja fazer a vontade de Deus deve se alimentar desse pão, ou seja, deve se apropriar desse pão pela fé. Jesus vai discutir aqui com os seus discípulos o fato de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, segundo João capítulo 6, é que Jesus apresentasse o seu evangelho e que o povo cresce em Jesus como enviado de Deus. Então aqui nós estamos falando de algo que Jesus veio oferecer ao povo e algo que o povo tinha que fazer em resposta àquilo que Jesus está oferecendo. Jesus vem como o Cordeiro de Deus e o pão que traz vida ao homem. Em contrapartida, o homem deveria aceitá-lo, recebê-lo e crer nele, submetendo a sua vida à vontade de Deus apresentada por Jesus.
Isso criou um choque na mente dos judeus. Não somente a necessidade da entrega e da devoção completa a Jesus, mas principalmente o fato de compreender que Jesus não veio para ser coroado rei. A lição ainda coloca o seguinte: neste momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem e do que ele é. No capítulo 6, versos 68 e 69, é descrita a declaração de Pedro, onde ele afirma o seguinte: o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Frente à realidade do abandono de alguns discípulos de Jesus, Jesus então interroga os seus discípulos mais próximos, o núcleo de 12 discípulos, e diz a eles o seguinte: vocês também não vão me abandonar? Pedro então declara: Senhor, para onde iremos? O Senhor não somente é o pão da vida, a água da vida, mas o Senhor é Deus. Para quem iremos? Para onde iremos? Só o Senhor, de fato, tem as palavras da vida eterna. Então, Pedro deixa claro que, embora grande número de pessoas tenham abandonado Jesus, descontentes ou, ao mesmo tempo, tristes porque não fariam Jesus rei terreno, Pedro deixa claro que seus discípulos mais próximos e grande multidão também permaneceu fiel a Jesus, crendo e entendendo que de fato ele veio para salvar a humanidade. A lição vai adiante e vai falar sobre agora o testemunho de Deus, o Pai, sobre Jesus. E a lição e o texto do Evangelho de João destaca muito bem a maneira como Deus apresenta o seu próprio testemunho sobre Jesus. Em vários momentos, em especial, por exemplo, no batismo, a voz de Deus é ouvida, testemunhando sobre Jesus. Contudo, vale lembrar que são as obras que Jesus realiza que dão ênfase ao testemunho de Deus. Por quê? Lembre-se bem, em vários momentos no Evangelho, os próprios ouvintes, a própria audiência, o povo que acompanhava Jesus, vai deixar claro que ninguém poderia fazer as obras que Jesus faz se Deus não estivesse com ele. Quando você vai, por exemplo, no encontro de Nicodemos com Jesus, você vai ter um momento que Nicodemos declara de forma objetiva: nós sabemos que tu és mestre, ele diz, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz. Ao mesmo tempo, quando você vai, por exemplo, a João capítulo 9, você vai encontrar um momento que Jesus dá a visão a um cego de nascença, algo que ninguém tinha feito e algo que evidencia que Jesus de fato é Deus, porque somente Deus poderia realizar aquele tipo de obra. Então, as obras que Jesus realiza ao longo do Evangelho atestam e testemunham que ele é o Filho de Deus, porque ninguém teria condições de realizar as obras que ele fez. Ao mesmo tempo, às vezes que Deus se manifesta e deixa ser ouvido em suas declarações, atestam e testemunham que de fato Jesus é o Filho de Deus. Logo, concluímos a lição dessa semana chegando ao ponto em que vamos ao testemunho das multidões. A todas aquelas multidões de pessoas que por vezes ouviram Jesus pregando, seja no deserto, no Monte das Oliveiras e principalmente no templo, eles dão testemunho de que aquilo que Jesus diz é divino e de que ele, de fato, é o Messias e o Filho de Deus. Quando nós vamos ao contexto da lição, em especial no capítulo 7 do Evangelho de João, dos versos 37 ao verso 53, nós vamos encontrar um momento em que Jesus está no templo pregando, ensinando a palavra de Deus. E os soldados são enviados pelos fariseus para prender Jesus, que está no templo ensinando a palavra do Senhor, assim como ele sempre fazia. E neste contexto e neste momento vai ocorrer um testemunho poderoso sobre quem Jesus é, trazido pela própria multidão e pelos soldados. O texto vai dizer assim, estou na lição de quinta-feira, abaixo da pergunta de número 6, no meio do segundo parágrafo, a lição diz assim: até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Isso está em João capítulo 7, verso 48. A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos.
E Nicodemos então replica dizendo: será que nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João capítulo 7, verso 51. Dentro deste recorte, nós temos duas declarações ou três declarações extremamente poderosas sobre Jesus. A declaração dos guardas que foram prendê-lo e não o puderam, porque ao ouvir as suas palavras e a eloquência de seu ensino, eles entenderam que não tinham eles condições de prender aquele homem. Ao mesmo tempo, você tem a declaração dos fariseus que se questionam se alguma das autoridades do Sinédrio haviam acreditado em Jesus. Mas dentre aquelas autoridades estava Nicodemos, que já havia se encontrado com Cristo e de fato agora podia declarar, ainda que de forma velada, que de fato aquele é o Filho de Deus. Logo, nós vemos que a lição dessa semana traz para mim e para você a oportunidade de termos acesso não somente às declarações do próprio Cristo, não somente às declarações do evangelista João, não somente às declarações de João Batista, mas a declaração de muitas outras pessoas que tiveram contato com Jesus e por meio deste contato e dessa experiência atestaram de fato que ele era o Filho de Deus. E uma vez reconhecendo que ele é o Filho de Deus, então testemunharam sobre a identidade e o ministério de Cristo. Assim, a lição nos leva a avançar na compreensão de que Jesus é Deus e de que eu e você, assim como o público e as pessoas que o ouviram quando ele esteve entre nós, precisamos não somente crer, mas aceitar e nos submeter ao fato de que Jesus é o Filho de Deus. E se ele é Deus, eu e você devemos não somente respeitá-lo, não somente ouvi-lo, mas sobretudo adorá-lo. Há algo importante que eu e você precisamos compreender aqui. Na maioria das vezes nós tratamos sobre a divindade de Jesus, a sua identidade e a sua missão. Entendemos que a Bíblia é a sua palavra, a palavra de Deus, mas nós temos dificuldade de compreender a natureza da fé. Uma vez que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu não posso ter um relacionamento com ele como me relaciono com um irmão de igreja. Eu não posso me relacionar com ele como eu me relaciono com meu irmão. Eu não posso relacionar com ele como eu me relaciono com um colega, com um amigo, nem tampouco com as autoridades instituídas que temos hoje no mundo. Eu preciso me relacionar com Deus me submetendo à minha situação, assim como João Batista fez, se humilhando e se submetendo à autoridade de Jesus, à sua palavra. Pois quando de fato cremos em Jesus como Filho de Deus, quando de fato entendemos que Ele é Deus, eu preciso me submeter e me colocar na condição de servo. E servo é aquele que ouve e obedece. Não aquele que argumenta, não aquele que afronta, não aquele que se rebela, não aquele que quer fazer algo contrário. Pelo contrário disso, o servo é aquele que serve. Que Deus possa ajudar você a entender a identidade e o ministério de Cristo, pois a sua identidade o aponta como Deus e o seu ministério o aponta como Salvador. E ele, sendo Deus e Salvador, de fato pode fazer em mim e através de mim aquilo que eu não posso fazer. Assim como, com toda certeza, ele está e quer fazer em você e através de você aquilo que você não pode fazer. Que Deus abençoe a sua vida e que através dos muitos testemunhos sobre Jesus, a sua fé nele possa crescer. E uma vez crescendo, você possa permitir que ele cresça em sua vida e você diminua, se submetendo à vontade, poder e as bênçãos do Senhor. Aonde quer que você esteja, que as bênçãos do Senhor o alcancem e que pela graça do Senhor você possa alcançar tudo aquilo que você deseja em Cristo Jesus. E mais do que isso, que você possa se submeter ao ponto de permitir que Ele faça em você e por você o que você não pode fazer. Nós nos encontramos na próxima semana para darmos continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. E eu, mais uma vez, convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar este conteúdo para que mais e mais pessoas sejam abençoadas pela compreensão da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima semana.